Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Senhor, meu Deus e meu Pai. Bendito sejas tu, Senhor, louvado seja o teu santo nome, Senhor Jesus. Nosso Pai, nosso Salvador. Te agradeço, Senhor, por esse dia, por esse momento em comunhão contigo, Senhor. E peço a Ti, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, que venha a nós o Teu reino, Senhor. Que venha a nós as Tuas palavras, Pai. Essas palavras que edificam, que transformam, que o Senhor transforme nossos corações, Senhor, através da Tua luz, do Teu entendimento, Pai. Que as Tuas palavras penetrem profundamente, Senhor, nos nossos corações, na nossa alma, no nosso espírito, Pai. Que nos resgate, que nos transforme, nos forge, Senhor. Que a Tua palavra nos revista, Pai, do corpo à alma, Senhor, ao espírito. Que estejamos cheios, Pai, da Tua palavra, da Tua sabedoria, do Teu entendimento, da Tua graça, da Tua misericórdia, da Tua bondade, Senhor, do Teu Espírito Santo. Que o Teu Espírito Santo esteja conosco, Senhor, que o Senhor esteja conosco, Senhor Jesus, direcionando, Senhor, e guiando este devocional. Que o Teu Espírito fale ao coração de cada um aqui, Senhor, entregando o que cada um precisa, Pai. Que o Teu nome seja glorificado. Que Tu sejas honrado, Pai. E que nós sigamos o Teu caminho, cheios de amor no coração por Ti, Senhor, para todo sempre. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom dia, então. Hoje o capítulo 7 de Mateus. Amém? Que Deus nos ilumine aqui, nos conduza. Traga paz no nosso coração, entendimento e sabedoria. A certeza que tudo que estamos aqui, tudo que passamos hoje, é para nos preparar para o maravilhoso reino dos céus. E que tudo isso é passageiro, até mesmo a nossa vida. E algumas coisas que às vezes damos muita importância e que depois descobrimos que nada disso importa. Que nós tenhamos a sabedoria de ter esse discernimento e essa compreensão. Deus nos abençoe e nos guie aqui nessa noite, nessa manhã. Todos podem ler? Acho que a gente está aqui limitado, né? O pai está no carro, que eu estou vendo aí. Fábio, eu vou lendo então aqui devagarinho e a gente vai seguindo. Bem, pode ser? Sabedoria, não julguem os outros. Mateus capítulo 7, versículo 1. Não julguem para não serem julgados, pois vocês serão julgados pelo modo como julgam os outros. O padrão de medida que adotarem será usado para medi-los. Meu Deus. Nós falamos disso ontem aqui, né? E nós temos tanto essa tendência, né? Embora nós saibamos, tenhamos a certeza de que o nosso entendimento é limitado, nós muitas vezes tomamos por certeza aquilo que nós vemos. E nem sempre o que nós vemos reflete a verdade, porque o que nós vemos não passa de uma parte da nossa limitada visão ou entendimento, né? Muitas vezes a gente vê uma situação, mas vê uma situação isolada fora de um contexto. E sem um contexto,
Como podemos julgar? Com base naquilo que está no nosso coração? O que é que está no nosso coração? Nosso coração está em paz? Ou nosso coração está atormentado por alguma aflição, por algum problema, por alguma preocupação, por alguma mentira plantada em nossos corações, por algo que não compreendemos, por culpa? São tantas coisas que nos acontecem, nos afligem a nossa alma todos os dias, que distorcem o nosso entendimento. Nós sabemos que o que nós enxergamos no mundo e o que nós enxergamos no outro tem mais a ver com o que está dentro de nós do que com o que realmente está no outro. E isso Jesus vem falar para nós aqui nos próximos versículos. No 3 ele fala assim: por que você se preocupa com o cisco no olho do teu amigo, enquanto há um tronco em seu próprio olho? Como pode dizer a seu amigo: deixe-me ajudá-lo a tirar o cisco de seu olho, se não consegue enxergar o tronco em seu próprio olho? E aí ele é duro. Hipócrita. Primeiro, livre-se do tronco em seu olho. Então você verá o suficiente para tirar o cisco do olho de seu amigo. Glória a Deus. Isso é tão difícil, meus amados, no dia a dia, né? Porque a gente tende a olhar para dentro de nós. Aquilo que vemos e sentimos, aquilo que entendemos, aquela crença que criamos na nossa mente, dentro do nosso cérebro, é a nossa verdade absoluta. A nossa compreensão dos fatos é a nossa certeza do universo. E ela é tão limitada que não nos permite enxergar o cisco ou o tronco do nosso próprio olho. Eu uma vez ouvi num treinamento de que nós não somos capazes de enxergar no outro aquilo que não existe em nós. Aquilo que nós não conhecemos, nós não conseguimos enxergar. E aí fizeram uma analogia muito interessante que falava sobre as caravelas quando chegaram no Brasil. Quando os portugueses chegaram no Brasil e os índios viram aquelas caravelas, eles não sabiam o que que eram, se eram alienígenas, se eram pássaros, se eram... O que que era aquilo? Eles nunca tinham visto uma caravela. Como pode identificar uma caravela se eles não sabem o que é? Da mesma forma, é aquilo que nós vemos no outro. Normalmente, o que nós vemos no outro é o que está dentro de nós. O mundo, ele é um reflexo do que está dentro de nós. E ontem Jesus falou para nós aqui, no versículo 22 do capítulo 6, ele nos diz: seus olhos são como uma lâmpada que ilumina o corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. Mas quando os olhos são maus, o corpo se enche de escuridão. E se a luz que há em vocês é, na verdade, escuridão, como é profunda essa escuridão? Ou seja, se nós não conseguimos enxergar quão profundo estamos nessa escuridão. E para a gente enxergar a luz, a gente precisa se desvencilhar dos nossos pesos, principalmente do nosso orgulho, sabe? Porque é o orgulho que faz com que nós nos afastemos de Deus, do próximo, faz com que nós fiquemos cegos e não enxergamos o cisco dentro do nosso próprio olho, porque nós estamos com a razão, não é mesmo? Nós estamos certos e o outro errado. Então, a justiça de Deus vem dizer que, vem chamar a nossa atenção e falar: olha, tendo consciência, parem e analisem
E não julguem para não serem julgados, pois vocês serão julgados pelo modo como julgam os outros. O padrão de medida que adotarem será usado para medi-los. Isso acontece na prática, meus irmãos. Se a gente parar para pensar e fizer uma reflexão, quando acontece algo com alguém, às vezes é mais fácil com uma pessoa que a gente acabou de conhecer, ou com uma pessoa que a gente ama muito, que nunca nos, sei lá, talvez nunca tenha nos decepcionado, que é difícil, mas quando a gente tem um olhar misericordioso por essa pessoa tende a ter esse mesmo olhar misericordioso conosco. É uma conexão. Isso é natural, acho que vem da própria natureza de Deus, sabe? Que é isso que está falando aqui. Mas quando nós julgamos, condenamos, apontamos o dedo, é como se nós estivéssemos falando na frente do espelho. E isso volta para nós. É, eu vou abrir aqui para a gente falar um pouquinho sobre esse pedaço aqui. Queria ouvir um pouquinho de vocês também. Amém? A questão do julgamento, ela é muito interessante, né? Porque como é que a gente consegue tomar as nossas decisões e caminhar na vida sem avaliar, sem julgar, né? Sem decidir, né? E eu acho que a reflexão maior que traz aqui é sobre o como, né? O como julgar, né? Como agir. Você trouxe algo muito importante aí, que é como o nosso coração está, né? A forma como a gente enxerga as coisas é o que vai ajudar no nosso julgamento, mas que a gente possa ter um coração alinhado, né, com os princípios de Deus para poder realmente fazer esse julgamento e tentar enxergar aquilo que a gente não enxerga, né? É trazer revelação para aquilo que a gente não tem entendimento e, e evitar, né? Evitar aquele julgamento brusco, né? Evitar aquela atitude que, né, que acaba trazendo contenda, acaba trazendo um ambiente realmente que não traz edificação, né? Mas traz realmente briga, né? É, eu acho que não é se ausentar do julgamento, né? Mas é saber fazer o julgamento com sabedoria, lidar, né? Com a situação com sabedoria, com discernimento. Porque o julgamento, ele acaba sendo necessário, né? Uma outra reflexão também é que talvez alguns... Tem um ditado que fala, né? Que nem todas as batalhas valem a pena, né? Para vencer a guerra, né? Ou tem coisas, às vezes, que a gente tem que se ausentar realmente, né? E aí eu acho que é usar de sabedoria, né? Usar de sabedoria onde, né, vale a pena, onde é necessário, onde vai trazer, né, edificação ou não. Tem coisas que a gente tem que deixar passar, tem coisas que a gente, às vezes, traz uma palavra, mas não precisa ter a razão, né? Porque às vezes a gente também se pega por essa questão do ego, de a gente querer estar certo, né? E aí a gente acaba tendo um julgamento mais pesado, né, das coisas. É, é Que profundo a palavra essa é, parábola. o que a palavra me revela aqui nessa noite é que quando Jesus fala para não julgarmos, ele não está se referindo a uma situação ou algo que acontece, e sim à pessoa. Tanto que ele, aqui na minha Bíblia, ela tem um título que antecede esse capítulo.
Esse título é Sabedoria, dois pontos. Não julguem os outros. E aí, esse conjunto de versículos que vai do 1 ao 5, ele faz essa explanação. Não julguem para não ser julgados, pois vocês serão julgados pelo modo como julgarem os outros. O padrão de medida que adotarem será usado para medi-los. Portanto, se você... Aí ele fala, portanto, se você se preocupa com o cisco no olho do seu amigo, enquanto há um tronco em seu próprio olho, como pode dizer a seu amigo, deixe-me ajudá-lo a tirar cisco de seu olho, se não consegue ver o tronco em seu próprio olho? Então, aqui, eu acho que as situações não tem como a gente evitar. Nós precisamos julgar e interpretar cada situação, cada evento que acontece conosco. Mas daí você julgar o outro, julgar, eu acho que é disso que se trata, sabe? Você julgar o outro. Você pode se manifestar com relação ao ocorrido, se manifestar com relação a uma situação, mas eu acho que julgar o outro, há essa advertência aqui por parte de Deus. Pelo menos é o que é o entendimento que eu tenho aqui nesse pedaço, né? E, obviamente, como não somos perfeitos, vai acontecer, né? A gente vai acabar fazendo esse julgamento porque somos humanos. Mas ele nos adverte. A mesma medida que você adotar para julgar, será usado para julgar você. Essa é a justiça de Deus, né? Eu não sei se esclareci alguma coisa, se causou mais dúvida ou, enfim, só queria trazer o entendimento que eu tive desse pedaço aqui. Faz sentido? Acho que uma coisa também que. Porque quando a gente acaba, por exemplo, aconselhando alguém, ou a gente está fazendo um julgamento, né? Não tem como, né? Mas eu acho que é importante a gente manter essa passagem em mente, porque toda vez que a gente vai exercer, né, esse julgamento, né, a A gente gente faz ele vai com exercer, sabedoria, né? né, esse Para pesar, né? Colocar a medida certa, né? Para que a gente não tenha misericórdia, né? Porque a gente sabe que seremos julgados da mesma forma que a gente julga, né? Tá escrito aqui, né? Isso eu acho que ajuda a gente a ser um pouco mais humano, né? Um pouco mais misericordioso também. Mas Continuando aqui, mais ter uma um palavra de discernimento melhor, sabedoria. Não né, no joguem uso das pérolas palavras. aos Porque nem porcos. sempre é fácil, né? Não deem o que é santo aos cães, nem joguem pérolas aos porcos, pois os porcos pisotearão as pérolas, e os cães se voltarão contra vocês e os atacarão. É, tudo isso aqui gira em torno da sabedoria, né? Então nós precisamos ter muita sabedoria para saber para quem a gente fala o quê. E aí eu acho que é bem aquilo que você cabe bem aquele exemplo que você colocou, Fábio. Quais são as Ah, batalhas que eu quero escolher com sabedoria? Quais são as batalhas que eu quero travar? Não deem o que é santo aos cães, nem joguem pérolas aos porcos. E eu estava comentando que, inclusive, em Provérbios fala novamente, né? Não dá pérolas aos porcos aí. Então, a palavra de Deus é algo que a gente deve ter com zelo e usar na hora certa, com as pessoas certas, né? Aquela pessoa que busca sabedoria, pessoa que está disposta a ouvir, pessoa que está buscando discernimento, pessoa que está buscando direção, a palavra de Deus, ela sempre vai ser bem-vinda e vai ser certeza. Mas quando a pessoa está buscando ali a
consolidação dos seus pensamentos, ou aquilo que está dentro do seu próprio coração, ou certificar aquilo que ele acredita, né? Muitas vezes ali voltado para sua própria estupidez, não adianta você falar nada, sabe? Inclusive, o que você falar pode ser voltado contra você. Quantas vezes nós cristãos somos ridicularizados ou ofendidos quando numa discussão ou numa tentativa de ensinar alguém ou aconselhar, a gente usa uma palavra de sabedoria da Bíblia e somos confrontados, né? Isso é usado contra nós. Então, Jesus nos ensina para agirmos com sabedoria também e sabermos a quem entregar a palavra, né? Alguém quer colocar alguma coisa a esse respeito? Em relação a isso aqui também, Jesus vem falar sobre a gente evitar discussão, né? Entrar em contenda, em vão, né? Às vezes a gente, às vezes quer levar uma palavra para alguém, a pessoa tem aquela resistência que a pessoa não quer ouvir, né? Então que a gente possa ter paz no nosso coração também, de ter um entendimento que talvez não seja o momento da pessoa, né? Não é aquele momento ainda, né? Que a gente possa orar, né? Mas o confronto, a insistência, né? Isso não vai produzir algo bom, né? Então, não adianta a gente, às vezes, forçar uma situação, né? E aí que ele fala que é jogar pérolas aos porcos, né? A palavra de Deus, ela tem que ser usada no momento certo, né? E com cuidado, e não pode ser usada em vão, né? Aqui na nota da minha Bíblia fala assim, ó, esses animais são cerimonialmente imundos, né? Simbolizam pessoas que respondem à inestimável mensagem do reino de Deus com extrema incredulidade, né? Ele fala extrema incredulidade. Isso é uma coisa também importante, né? A gente também saber, também buscar esse discernimento, porque às vezes a pessoa tem uma resistência, né, a ouvir a palavra de Deus. Mas a gente também tem que ter o discernimento de saber aonde a pessoa está sendo extremamente, né, incrédula, né? Ou onde a pessoa é um processo natural realmente, que nós estamos ali para, né, para levar a palavra justamente para trazer luz, né? Às vezes trazer, né, o entendimento para a pessoa, porque às vezes dependendo de uma palavra que a gente coloca ali, né, a forma que o Espírito Santo nos ilumina ali, pode ser o momento adequado para que realmente traga o entendimento, né, necessário para a pessoa, né? Então, o que diz aqui é justamente sobre a extrema incredulidade, né? Onde realmente a pessoa que ignora totalmente, né? Outro dia eu acho que eu até relatei aqui, né, uma pessoa que chegou a xingar a Bíblia, né? Né? E aí, né, você vê que a pessoa realmente tá, né, não quer, né? Ela não, né, o orgulho às vezes não deixa, né, acessar, né? E aí é um momento onde a gente realmente, né, o que a gente pode fazer é orar pela pessoa, né? Orar, pedir nossas orações ali que, né, Deus ilumine, mas é, algumas situações realmente não não vale a pena a gente né, tentar usar a palavra, porque pode até ser pior, né? Pode gerar uma contenda, pode gerar uma resistência maior ainda, né? E aí que a pessoa realmente, movida pelo orgulho, fala, não, não quero, né? Não quero. E como diz na palavra aqui, se voltar contra você. É, E em vez de você ser um agente pacificador, você acaba sendo um agente de contenda, gerador de contenda, né? E vai contra também o que. Você vê que tem todos os. Tem todos. Tem os extremos, né? E tem vários casos diferentes, né? Interessante esse caso que você comentou. E eu me lembrei também que nós oramos aqui pela, pela vida do Robin, que é o marido da minha tutora ali.
E, nossa, como Deus é maravilhoso, né? Encontrei com ela na quarta-feira, ela me falou dessa questão do marido dela, e, e aí eu perguntei se importa de eu orar pelo seu marido. Não, tudo bem. Mas eu percebi que ela não é uma, ela não crê em Deus, né? Não sei qual que é a religião dela, a gente não tem também intimidade, mas eu sei que ela não é cristã. E eu senti que havia ali uma resistência. Mas enfim, nós oramos juntos aqui na quarta-feira. Na sexta-feira de manhã, na sexta-feira à tarde, ele estava indo para casa e está se recuperando para a honra e glória do nosso Senhor. Aí eu mandei uma mensagem para ela no sábado, domingo, se eu não me engano, e perguntei como é que ele estava e ela disse para mim que ele tinha saído do hospital e que estava bem. Aí eu até comentei aqui no devocional, né? E aí eu peguei e mandei uma mensagem para ela. Nossa, glória a Deus. Você vê que o nosso Deus, ele é maravilhoso. Jesus, ele faz exatamente isso. Ele ouve nossas orações, ele nos ama, ouve nossas orações, ele faz questão de, né, enfim. E ela não me respondeu nada, não falou mais nada. E aí na quarta-feira nós nos encontramos de novo. E aí eu percebi que não tinha um espaço, mas com jeitinho ali eu falei novamente, né? E tentei, eu queria que ela reconhecesse, né, o que Deus fez por ela, né, pelo marido dela. Mas a pessoa, ela não tem esse entendimento. Para ela, muito provavelmente, pela maneira como ela conversou comigo, foram os médicos que encontraram a cura e o marido dela agora está em casa. Então, assim, eu vou ficar discutindo com essa pessoa, eu vou ficar insistindo na minha crença, falar para ela? Não, eu tentei ali, isso acho que pertence a Deus, sabe? Agora, eu confesso a vocês, não sei se eu estou certo, eu estou pedindo orientação do Espírito Santo para que eu tenha o discernimento correto. Mas algo que veio muito forte no meu coração também foi esse milagre. Talvez ele não tenha sido para ela, mas para mim, porque com a fé que eu pedi, que nós oramos aqui, e essa restauração dessa maneira tão milagrosa assim acontecer, isso fortalece a minha fé. Então, eu agradeço, sou muito grato a Deus por isso, sabe? Porque Ele o tempo todo vem nos dando sinais de que Ele nos ouve, de que Ele nos ama, de que Ele está conosco. E Ele vem por, por graça, por misericórdia, por bondade, por amor, Ele vem nos trazendo isso, porque Ele não precisa de nada disso, né? Mas nós muitas vezes precisamos. Então, isso vem ao meu coração, assim, também de entender o momento das pessoas e cada um tem seu chamado e, e eu tenho que ser um agente de paz ali, eu tenho que ser um agente que age com sabedoria, né? Para não causar discórdia ali, não causar inimizade, enfim. Lembrei desse pedaço aí. Às vezes também vem nos mostrar que não é a gente, né? Então, a gente às vezes tem um planejamento, né? A gente quer ter confirmação de que às vezes a nossa oração ali, né?
teve algum impacto, alguma coisa, né? E Deus vem e mostra pra gente, filho, não é você não, para, né? Para, né? Isso é, então, são muita, a forma de Deus fazer as coisas, né, cara, é incrível, né? É incrível. E tomara a Deus que essa senhora aí, esse casal seja, né, seja transformado, seja impactado aí. Talvez nesse primeiro momento você não tenha sentido isso, mas internamente isso, né, deve ter mexido com eles e no momento certo, né, eles vão reconhecer, vão se aproximar, né. E é importante realmente esse seu discernimento aí de não forçar, né, não se ausentar, né, de mencionar, de tocar no assunto, mas ao mesmo tempo também de respeitar o tempo deles, né, a maturidade, a maturação, né. E continuar orando, que Deus queira, né? Que possa se aproximar né, de Deus e reconhecer o poder dele. Eu lembro que você tinha falado de uma situação muito delicada deles ali, né? Enfim. E você vê como esse assunto ele conecta com a nossa próxima parte aqui, da oração eficaz. No versículo 7 de Mateus, diz assim: Peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todos que pedem, recebem, todos que procuram, encontram, e para todos que batem, a porta é aberta. Respondam: se seu filho lhe pedir pão, você lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, você lhe dará uma cobra? Portanto, se vocês, que são maus, sabem dar bons presentes a seus filhos, quanto mais seu Pai, que está no céu, dará bons presentes aos que lhe pedirem. Em todas as coisas, façam aos outros o que vocês desejam que eles lhes façam. Essa é a essência de tudo que ensinam a lei e os profetas. Então você vê, né? Inclusive tem, eu não sei se é em Lucas, né? Mas fala que os que pedem e não recebem é porque pedem para o seu próprio deleite, egoísmo. Mas aqui nós pedimos, nós intercedemos por outra pessoa e ele vem nos atendendo. Quantas pessoas nós já não oramos aqui? E você tem razão, não é porque nós estamos orando aqui, mas é porque não tem nada a ver conosco, tem a ver com ele, é para honra e glória dele. Mas ele nos atende. E eles dizem aqui, ó, peçam e receberão, procurem e encontrarão, né? Batam e a porta lhe será aberta. Esse é o próprio Jesus falando para nós, né? E ele fala como ele é maravilhoso, né? Vai muito além do que nós humanos. É maravilhoso esse pedaço aqui. Tiago 4. Alguém mais? Tiago 4:3 você Olha fala, aí. James. Nada tens porque não pedes. E pedes e não recebeis porque pedes mal, para esbanjar em vossos prazeres, né? Agora ele já ouve a gente. Ah, Esse opa, aqui é um tudo amigo bem? nosso, viu? E aí, Bom James? dia. Tudo bom? Beleza? Seja Tudo bom? bem. Tudo Já é. bem, graças a Deus. Esse aí é gente boa. Pedes para esbanjar em vossos próprios prazeres, né? Justamente Esse você sobre essa vendeu o carro questão. novo. Acabava de Felipe. Você quer colocar no mudo aí, pai, por favor? Tá, Ok. tá barulho aí, né? Ah, tá. Pode falar, Fábio. Não, o que você tinha falado lá, né? Que tem dois trechos aqui que Dani da esposa dele. Ele vendeu para mim. Que a Jéssica encontrou o Célio aqui.
Não tem Tiago 4,3 que fala que quando pede, pede para vossos próprios prazeres, né? A forma de pedir. Mas tem um outro versículo de Marcos que eu acho muito bonito também, que ó, por isso eu vos digo que tudo quanto em oração pedindo, crerdes, que recebesse, e será assim convosco, lhe será dado, né? Que é pedir mais acreditar, né? Se você acreditar realmente, né? Pedir, né? E aí o pastor lá, o professor tentar falar assim, ó, a equação matemática da Bíblia ali, né? Que é crer, é pedir, mais crer é igual a receber, né? Se você pedir, mas não crer, você não recebe, né? Se você crer, mas também não pedir, também não recebe, né? Então, e aí, assim, aliado com o Tiago, né? Mas você peça, mas peça não para os seus vossos, né, próprios, né? Para desfrutar dos seus vossos próprios prazeres, mas que tenha alinhamento com o reino de Deus, né? Que tenha no fundo, né? Jesus ele vem nos ensinando de várias maneiras, através de várias palavras, a olharmos mais para o nosso próximo, né? Tudo que nós fazemos, a gente precisa fazer olhando para o próximo. Isso é uma luta muito interna, muito ferrenha para muitas pessoas, né? Ou para algumas, pelo menos, que, que é tirar o olhar só de si. Precisa ser um hábito. Tudo que nós fizermos, nós pensarmos o que a nossa ação, a nossa atitude, o nosso pensamento está beneficiando o nosso próximo. Se o que eu estou fazendo beneficia só a mim, tem grande chance de ser um insucesso ou de trazer alguma consequência, né, ruim, dar errado. É, seria maravilhoso se nós conseguíssemos, em tudo que nós pensarmos e fizermos, ter pelo menos uma pessoa que esteja sendo beneficiada com isso. Com cada atitude, com cada palavra, com cada pensamento, nós conseguirmos estender o benefício, a bênção a outra pessoa, né? E quanto mais pessoas conseguirmos, melhor, né? Para mim é um desafio, né? A palavra tem que estar viva em nossos corações o tempo todo. E é por isso que é importante a gente estar aqui todos os dias revivendo e falando novamente, revendo, revendo. Se a gente parar para prestar atenção, a palavra nos relembra disso o tempo todo. Se nós não estudarmos a palavra, corre grande risco de entrar no automático e isso se perder, né? Mais algum comentário aí? Em seguida, ele vem falar, é, em todas as coisas, façam aos outros o que vocês desejam que eles lhe façam. Essa é a essência de tudo que ensinam a lei e os profetas. Nossa, é uma transformação de caráter, né? Porque a gente sabe disso desde criancinha, né? Minha mãe sempre falava para mim: não faça com os outros aquilo que você não quer que faça para você. Quantas vezes eu errei? Quantas vezes eu ignorei isso? Quantas vezes eu quis ser mais beneficiado em determinada situação ou outra? Só por misericórdia de Deus mesmo, sabe? E que nós encontremos todos os dias a coragem, o entendimento, a luz que ilumina esse pecado, vou chamar assim, a luz que ilumina essa falta, essa falha, junto com a coragem e o Espírito Santo para nos
transformar transformar essas palavras em verdade, né? Que inclusive a gente vai falar aqui, que é aqui na frente, vai falar dos frutos. Então, tudo isso que nós estamos falando aqui, olha como é difícil, né? Não julgar para não ser julgado. Com a mesma medida que nós julgamos os outros, também seremos julgados, né? Não olha, não se preocupa com um cisco no olho do teu irmão. Tira primeiro o tronco que está no teu olho, né? Depois ele fala: não façam com os outros o que você não deseja que façam com você. E aí ele vem falar aqui no 13: entrem pela porta estreita, a estrada que conduz à destruição é ampla e larga é a sua porta. Muitos escolhem esse caminho, mas a porta para a vida é estreita e o caminho é difícil, e são poucos os que encontram. E o que que isso quer dizer? Que, dentre outras, né, ensinamentos de Jesus, é que tudo isso que ele está falando aqui, que a gente vem falando desde ontem, né, é difícil de se colocar em prática. É preciso muito Espírito Santo de Deus na nossa vida, muita determinação, muita dedicação, muita lapidação, para que a gente consiga perseverar nesse caminho. E aí no 15 ele vai falar: tomem cuidado com os falsos profetas que vêm disfarçados de ovelhas, mas que na verdade são lobos esfomeados. Vocês os identificarão por seus frutos. É possível colher uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Da mesma forma, a árvore boa produz frutos bons e a árvore ruim produz frutos ruins. A árvore boa não pode produzir frutos ruins e a árvore ruim não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Portanto, é possível identificar a pessoa por seus frutos. Então, assim, ele fala que toda árvore que não produz bons frutos é cortada. Quando aceitamos a Cristo, nós somos ligados à videira. E esses ensinamentos, essa palavra de Deus que nos transforma, ela nos alimenta. E quando nós damos oportunidade, abrimos espaço, abrimos a porta, nos entregamos e fazemos a opção pela porta estreita, nós começamos a gerar frutos, começamos a gerar bons frutos. E quais frutos são esses? São os frutos do Espírito Santo, né? Bondade, generosidade, amor. Que mais, Fábio? Você lembra aí? Mansidão. Tá lá em Efésios, né? Frutos do Espírito. Quem consegue lembrar para nós? Eu li esses dias, não foi? Oi, Vou tentar achar aqui pra gente. Efésios 2:4, acho. Gálatas. 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 Gálatas 5, 22 a 26. Mas o fruto do Espírito Santo é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então, o que que acontece, né? Quando nós vê como as coisas uma palavra ela faz sentido, ela se conecta, né? Nós começamos a abandonar uma vida da carne, uma vida que olha só para os prazeres da carne, e aqui eu olho para tudo, dos prazeres somente desse mundo, para aquilo que nos alimenta nesse mundo,
o dinheiro, para o poder, para, né, para os prazeres da vida, e nos ligamos ao Espírito. Quando nós nos ligamos ao Espírito, passamos a nos alimentar do Espírito, são outros valores. E esses outros valores passam a gerar frutos. E esses frutos, que são amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, esses frutos reverberam no nosso próximo, reverberam na nossa vida. E é esses frutos que precisam ser claros, que precisam ser entregues para esse mundo. E aí a gente está agindo, né, conforme a vontade de Deus. É o reino dos céus manifestados na terra através do Espírito Santo em nós. Enfim, eu queria abrir para vocês falarem um pouquinho, e eu realmente vou precisar sair agora. Eu tenho uma pessoa me esperando já, trabalho aqui no Brasil. Finalizar aqui. Só uma questão aqui das lobos roubadores, né? O pastor trouxe esses dias aí que trazendo uma reflexão sobre. Bom, vamos encerrar. Amanhã a gente termina, amanhã a gente continua daqui. Não sei se está com horário aí, a reunião começar. A gente faz uma oração agora e finaliza. O senhor quer orar para a gente, seu Mário? A gente continua daqui amanhã. Pai Santo, Deus eterno, Deus Todo-Poderoso, mais uma vez, Senhor, nós estivemos diante da Tua presença, Pai, porque eu sei que o Senhor está no meio de nós, Senhor, porque a Tua palavra diz, e eu repito aqui, onde estiver 2 ou 3 reunidos em Teu meio de nós. Obrigado, Senhor, pela Tua presença. Obrigado pelas palavras que foram lidas, pelas reflexões que tivemos, ó Pai, que possamos repassar aos nossos conterrâneos e amigos, ó Pai, para que a Tua palavra seja expandida. Abençoa nesse dia, Senhor, cada projeto, cada ação, cada atitude nossa, Pai. Nos abençoa neste momento, Senhor. Abençoa a minha família, abençoa a família de cada um que participou e aqueles que vão ouvir, Senhor. Peço também pela vida da filha do pastor, a filha primogênita do pastor missionário Mangoli, lá na África, Senhor. Que a febre dela, Senhor, seja curada. Eu te peço em nome de Jesus, porque a tua palavra diz que o Senhor levou consigo todas as nossas enfermidades, Pai. E se nós cremos, o Senhor fará a obra. Abençoa ele, ó Pai, abençoa os projetos dele, a vida dele. Eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Não é sobre Ele explicou Deus como Você me conhecer. pregações bonitas. Compartilhando. Para Ele pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.